Bom dia, comunidade ABCcom, tudo bem? Bem-vindos a mais um ABC Webinars. Todo mês você sabe que a gente traz um conteúdo relevante e importante para você dentro desta área do marketing, da comunicação, inovação em negócios. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a inovação, né, presente em todos os setores, em todas as empresas, e a gente vai entender um pouco melhor o que é de fato inovação. Como você sabe, a nossa transmissão aqui do Webinars tem o apoio de um grande parceiro da nossa comunidade, que é a Five Media. Vamos conhecer um pouquinho mais da Five? Muito legal. Então, se você precisa de uma transmissão broadcast para sua feira, para o seu evento híbrido ou digital, vale bater um papo com o pessoal da Five, o Rafa, o Bodão, que são grandes parceiros nossos que nos ajudam aí nas nossas transmissões, legal? Bom, para falar deste tema de inovação, na verdade a gente tem aqui uma agência, duas agências que tem aí uma grande joint venture, que são grandes parceiros de longa data da comunidade ABCcom, e eles que trouxeram os palestrantes de hoje, o tema de hoje. Mas antes vamos apresentar aqui Gustavo Helero da Insanigax e o Jason Maia Leite. Tudo bom, meus amigos? Olá, Bona. Olá, bom dia. E aí, Bona? Como estamos? Tudo bem? Tudo ótimo. Logo nesta manhã, o Jason já trabalhando muito, já, né, Gu? desde cedo aí na ativa. O Jason com sua raiva incubada, resolvendo problemas da sociedade, inclusive. Sociedade. Amigos, antes de nós apresentarmos os convidados, por que vocês escolheram esse tema inovação? Cara, primeiro de tudo, muito obrigado por esse espaço, né? Esse espaço que é da comunidade. Então, assim, a ABCcom sempre dando aí liberdade e expondo as agências e expondo temas interessantes para a gente evoluir nosso mercado. Cara, fala de inovação, Bona, é uma coisa que sempre chamou muito a nossa atenção, né, na Insanigax. E a gente sempre viu como algo que era intangível. Toda vez que você vai falar de inovação, todo mundo fala, não, tem que inovar, eu tenho que ter uma mentalidade inovativa. É meio uma regra do mercado, exato, daqueles destaques. Isso, exatamente. O que é inovar de verdade? Tipo, é fácil você falar da Uber como uma empresa inovativa, do Google, não sei o quê. Mas tá, e na nossa vida? E a gente, como né? Como que isso funciona, né? Então, como que isso funciona? E calhou da gente ter esse parceiro fantástico que entrou na nossa vida, que é a Giant Inovação, que são pessoas, né, uma empresa, uma consultoria de inovação extremamente competente, fantástica, que é lá de Brasília, né? E que descomplicou isso na nossa vida, né? Descomplicou deixou isso mais palpável. palpável. Exatamente. A conversa com eles rola de uma maneira muito mais palpável. E não é assim que a gente foi lá e falou, não, explica o que é inovação pra gente. Não chegou assim. Foi uma parceria de trabalho, né? Inicialmente, a gente começou a trabalhar junto num evento lá que eles criaram em Brasília, que é a 5G Weekend, que foi o ano passado. Nós somos os parceiros de marketing deles. Foi um evento que reuniu grandes nomes da telecomunicação no Brasil, e estatais também. Foi o primeiro hackathon de internet 5G do Brasil que aconteceu lá. Então foi um evento, a gente foi e ficou maravilhado. E lá a gente começou a estreitar a nossa relação e começou essa parceria onde hoje eles são o nosso braço, né, parceiro de inovação dentro dos nossos clientes, da nossa vida e estrutura como agência. E a gente também é o parceiro deles de marketing lá em Brasília. E a ideia é essa. Esse tema é descomplicar a inovação, né? Então, assim, quem vai falar aqui com a gente hoje é a Eliane Rai, que é a Head de Relacionamento Estratégico e Head de Relacionamentos Estratégicos da Giant. E o Orlan, né? Orlan Almeida, que é o Head de Inovação, né, lá da Giant. E certeza, assim, é um tema que vai ser voadora no lustre, como a gente gosta de dizer, quando tem aquela porradona que eles vão falar com a gente. Bom Sem dia, dúvida. Eliane, bom dia, Orlan. Obrigado por terem aceito o nosso convite, viu? Ô, Bona, que delícia começar o dia assim, gente. Todo dia da gente, a gente tinha que começar assim, não é? Essa energia toda. Não, o jeito concordo é plenamente.
Antes de eu deixar você apresentá-los de forma oficial para passar o bastão para vocês, só agradecer aqui a presença no chat do YouTube da Cíntia Bertini, da Tereza Fernandes, da Tatiana Gambá, da Raíssa Rossini. Lembrando que você pode participar durante aqui o chat, mandando perguntas, enviando sua opinião. A gente vai passar a bola para a palestra, depois a gente vai responder as perguntas e quem participar pelo chat concorre a um livro da ABC Books, legal? Então você pode mandar sua opinião, sua pergunta e você vai aparecer aqui na nossa tela também. Então aproveite aí durante a palestra e vá fazendo suas perguntas aí pelo chat do YouTube. Gu, então vou passar oficialmente para você apresentar os palestrantes e passar a bola para a gente começar o nosso conteúdo. Bom, então sem ser redundante, mas já sendo, né, Giant Inovação, consultoria de inovação lá de Brasília, parceiros da Insanigax em inovação, né, dentro dos nossos clientes, e a gente é parceiro também de marketing da Giant. Então, estamos aqui com Eliane Rai, que é Head de Relacionamentos Estratégicos da Giant. Eliane, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Gu. É isso aí. E o Orlan Almeida, que é Head de Inovação da Giant. E aí, Orlan, com a sua barba cerrada. A barba cerrada. É isso, é isso. Look novo, direto de Brasília. Look novo aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem com a gente e vamos que vamos. Vamos que vamos. Pessoal, assim, eu gostaria primeiro de agradecer aí o convite. Eu acho que, cara, a ideia de falar de inovação é sempre muito legal, porque a gente ouve o tempo todo, né? Pô, eu preciso inovar, mas para que lado que eu vou, né, cara? E assim, aqui em Brasília não é diferente dos outros lugares do Brasil, tá todo mundo correndo atrás de se diferenciar no mercado, né? E quando a gente faz um treinamento, faz uma palestra, ou fala de cultura de inovação, entra numa grande empresa, numa empresa pequena, cara, a resposta, a surpresa é sempre a mesma. Assim. Eu não sabia que era simples inovar. Então é isso que a gente quer passar um pouco mais para vocês. É isso aí. Tu vai para uma apresentação aí? Isso, vamos lá? Vamos lá. Vamos. Ok. Bom, vamos lá. Eu queria... Passa aí, Eliane, próximo slide, para a gente começar já aquele negócio, né? A melhor maneira de provar o bolo é comê-lo, né? E não analisar a receita, né? Então vamos lá. Cara, vamos pensar o seguinte. Todo mundo sabe que as coisas estão passando muito rápido. Ou quem não sabe, ainda está, né, se achando nesse meio aí. Sei lá, demorou 60 anos para a companhia aérea atingir aí 1 milhão de usuários. Cara, o Facebook fez isso em 10 meses, né? Aí você tem lá o Spotify fez em 5, o Instagram fez mais ou menos em 2. Aí vem um tal de ChatGPT e atinge 1 milhão de usuários, em 10 dias. 10 dias. 10 dias. E aí quando você achava que sabia alguma coisa, chega essa nova rede social aí, o Threads, e faz isso, atinge 1 milhão de usuários em 2 horas. 2 horas. Então é disso que a gente está falando. As coisas estão passando muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido, e é aquele negócio, não é só de tecnologia que a gente está falando, a gente está falando de transformação do jeito de fazer as coisas. E a sociedade está de muitas formas tentando achar esse novo normal, né? Se falava muito disso na época da pandemia. Eu sempre falo, cara, que o novo normal é a imprevisibilidade, O novo normal é a gente não sabe como as coisas estão acontecendo e quão rápido estão acontecendo. Pode passar, Eliane. Então, quando a gente pensa aqui no... Vamos falar de ChatGPT, inteligência artificial e os impactos aí. Cara, quando o ChatGPT chegou, foi muito engraçado. Eu lembro claramente que eu estava lá no escritório um dia, aí chegou uma notícia que eu acompanho milhões de portais de tecnologia, né? E aí chegou a notícia, o mundo revolucionou, o ChatGPT, aquela coisa toda. Mas engraçado que desde acho que 2010, 2012, né, eu estava já em conversa com o pessoal do Rio Grande do Sul, eu fiz um MBA lá na PUC e tal, e já se falava de inteligências artificiais generativas, né, que são essas ferramentas de gerar conteúdo e tudo mais. Inclusive, nos projetos de um aluno lá, foi muito legal que ele pediu a inteligência, né, na época, para criar um texto baseado na Bíblia. Então ele foi lá, falou assim, eu quero que você crie um texto baseado na Bíblia. Então a gente treinou, né, na verdade o professor treinou a inteligência com a Bíblia, né, a Bíblia inteira, e aí a inteligência começou a gerar textos baseados na Bíblia. Claro que no começo ficou meio tosco, em algum momento você parou de perceber a diferença. Cara, assim, o que está acontecendo, né? Tá todo mundo muito assustado com isso, porque parece que isso chegou agora, né? Parece que isso chegou, sei lá, há poucos meses atrás. Mas a verdade, é que essas ferramentas estão aí há muito tempo, sabe? E as pessoas estão com uma certa dificuldade de perceberem
porque existe uma tal de visão exponencial, sabe? Existe uma tal de percepção das coisas de um jeito diferente desse jeito linear que o cérebro está acostumado. Nosso cérebro é aquela história, né? A gente vê o dia passar de forma linear, a gente trabalha, a gente vê o combustível do carro sair de modo linear, a gente vê a bateria do nosso celular acabar de modo linear, mas o mundo não é linear. E as tecnologias, elas estão cada vez mais seguindo no ritmo que a gente está se perdendo um pouco. E esse crescimento que a gente chama de exponencial, ele tem uma sistematização. Alguém parou e fez uma sistematização dessa curva exponencial, e foi um cara chamado Peter Diamandis, lá da Singularity University. Cara, esse cara, ele é fantástico, assim, ele escreveu vários livros e tal. Sugiro quem quiser entender um pouco mais sobre isso, lê os livros do cara. E assim, ele basicamente pegou a curva de crescimento exponencial e ele separou, criando o que a gente chama dos 6Ds da disrupção. Para explicar isso de modo rápido, geralmente é uma palestra de 1h30 sobre isso, eu vou tentar falar em 5 minutos. Vamos pegar um exemplo prático. Se vocês forem da minha época, vocês vão lembrar como é que era a música. Como é que era a música, né? A gente comprava um vinil, né? Ou um CD, não era isso? Lembra disso, Eliane? Era um vinil, era um CD, né? Nossa, lembro demais. Era um CD. Quando tava o CD, eu lembro do vinil, né? Mas assim, já vamos falar do CD para ficar melhor. A gente tinha a música, cara, era um objeto físico que você tinha que comprar, adquirir, para poder ouvir a música que você queria e tal. E aí, em algum momento, a música passou ali no primeiro D, ela passou a ser digitalizada. O primeiro passo é a digitalização de um determinado processo, de um determinado produto, de uma determinada coisa. Depois que a gente passa pela digitalização, aí vem aquele momento, né? Aquele momento que a gente chama de decepção. Por que a decepção? Não sei se vocês já lembram daquelas lojas que você ia no shopping com trilhões de CDs e tal. Cara, eu lembro claramente. Começou a chegar o MP3, né? Aquela coisa do áudio digital e tal. E aí você chegava num cara desse e falava assim, cara, você já viu aí que tá chegando o MP3 e tal? Aí ele falava, meu, você não vai deixar de comprar um CD bonitão, com uma capa aqui do Pink Floyd e tal, pra baixar um MP3 que alguém fez lá não sei aonde. Às vezes você baixa um rock, vê um samba, umas loucuras assim, não tinha controle de nada. Então assim, isso nunca vai pegar. Isso é o que a gente chama de decepção. Na hora que uma tecnologia nova aparece, né? Na hora que uma tecnologia nova desponta, imediatamente entra numa fase de descrédito. Você fala, cara, esse negócio não está funcionando, esse negócio não é muito bom ainda. Só que logo depois da decepção, vem a disrupção. Aí, em algum momento, chega um tal de Steve Jobs, né? Cria lá uma Apple Store, na verdade, um iTunes Store na época, e ele começa a vender música a centavos de dólar, e aí, de repente, acontece a disrupção. Só que o grande barato aqui é que entra a decepção, que é essa coisa de não sei se vai dar certo, e a disrupção é onde estão as oportunidades. Caras como o Elon Musk, Jeff Bezos, eles usam muito isso. Cara, Elon Musk investiu em quê? Carro elétrico. Carro elétrico numa época que, carro elétrico era triste, ninguém gostava de carro elétrico não funcionava direito. Ou seja, estava naquela fase da decepção. Cara, carro elétrico não é uma coisa muito legal. Ele investiu nisso, aí ele pegou o momento da disrupção. Então as oportunidades estão aqui. Na hora que uma tecnologia nova chega, ela ainda não está com crédito suficiente, antes dela explodir, é a hora que tu tem que investir. É assim que todo mundo fez e que deu certo no mundo. Pensa a Amazon. A Amazon investiu em quê? A Amazon investiu em livros, né? Livros, cara. Começou a vender coisa online, numa época que a internet ainda era meio capenga e tal, e de repente, quando a disrupção aconteceu na internet, ela pegou o bonde. Então, é aqui que estão as oportunidades. Depois da disrupção, você sabe, né? Você acaba desmaterializando, ou seja, a música deixou de ser uma mídia física, né? Ela passou a ser um arquivo digital. Aí você tinha lojas, você começou a ter streams e coisas dessa natureza, começou a baixar arquivos e tal. E em algum momento isso começa a baixar o preço, é onde a gente entra na desmonetização, ou seja, o preço cai e a partir daí, meu velho, democratiza, e aí democratizou, acabou. Então, a música é um bom exemplo porque ela começa com uma coisa analógica, física, ela cai naquele momento de, cara, não sei se isso vai dar certo. Depois acontece alguém disruptar esse mercado, desmaterializa isso, a música passa a ser um arquivo, desmonetiza, passa a ser um stream, quer dizer, sei lá, quantas músicas tem no Spotify hoje? Milhões. Nem o cara mais rico do mundo, na época, né, conseguia ter a quantidade de músicas que o Spotify tem hoje, você pagando, sei lá, R$20 por mês. E aí, consequentemente, democratiza. Então, esse crescimento exponencial
ele acompanha todas as tecnologias dos últimos anos. Para você ver, né, Orlan? Aconteceu com o filme também, né? Blockbuster, cara, era o máximo. Você ia lá, entrava, ficava escolhendo capinha. Qual filme que eu vou ver? Aí você tinha que ver se tinha. Ficava ali na fila para ver se você ia conseguir. Ah, para! Aí tinha lá a capinha. Eu li sobre isso, mas não é da minha época não, mas eu li sobre isso. Então tinha lá, tinha 3, 4... Gente, era assim, era um passeio ir na Blockbuster, ficava lá, chegava lá, tinha um monte, e tinha 3, 4 fitas atrás de cada título lá, e aí você tinha que ver se tinha disponibilidade, né? E aí você agendava, e quando você ia buscar, e se você não rebobinasse, tinha que pagar multa. Era um negócio muito doido, assim. E aí hoje tá isso aí, né? Decepção, desmaterialização, e tá aí com os streams de... todos esses aí, Amazon Prime, Netflix, tudo aí na mão da gente. E adivinha que fase que a gente tá no ChatGPT, né? ChatGPT chegou, né? Rolou aquela coisa maluca, parece que ele pulou direto para disrupção, né? Mas não. Inclusive, recentemente a gente acompanhou, eu tenho notado, tá? Eu uso bastante ChatGPT para testes e tal. Eu tenho notado uma queda de qualidade no produto, assim. Ele está começando a gerar textos estranhos. Você até viu uma pesquisa, não foi, Eliane, essa semana? Foi sim. Eu vi uma pesquisa essa semana comentando justamente isso. Era uma pesquisa, eu não estou com o nome aqui da universidade, mas uma pesquisa de uma universidade, se eu não me engano, era Stanford. Se eu não me engano, era uma pesquisa na Universidade de Stanford, falando que eles tinham percebido uma queda de não é qualidade, eles falam, né? Como é que fala? É uma coisa que não é qualidade, é tipo uma queda dos resultados, vamos botar assim, que o ChatGPT está entregando. Né? E a gente tem notado também com os usuários que são... E usuários amigos nossos também têm comentado que tem caído muito, que tem feito várias coisas aí inesperadas, né? Está em momento realmente de adaptação ainda, né? A gente está entrando numa fase meio que da decepção do ChatGPT já, né? Começou aquele boom, agora o pessoal já tá... Ele tá errando muito, tá dando... Pô, cara, você pede um link para ele, esquece, ele manda um monte de link que não existe, enfim, tem uma série de questões aí. Então, mas é aqui que está a oportunidade, né? A gente está falando de um negócio que nasceu, sei lá, em novembro do ano passado, ou que ficou disponível em novembro do ano passado. E é aqui que está a oportunidade entre essa decepção e a disrupção que certamente vai acontecer com essa e com outras ferramentas de inteligência artificial generativas. E aí vem aquela história, né? Como é que a gente sobrevive nesse mundo aí, né? Como é que a gente sobrevive nesse mundo? Não sei se vocês já ouviram a expressão VUCA, né? VUCA é uma expressão cunhada aí pelo Exército. Cara, como é que tá o mundo hoje, né? O mundo tá volátil? Tá volátil pra caramba, porque as coisas vêm e vão numa velocidade muito rápida, que a gente estava comentando agora. Tá incerto? Sim, porque o que dava certo antes não dá certo mais hoje em dia. Complexo nem se fala, né, meu? Depois da pandemia, então, a gente perdeu um pouco a referência de como é que anda, né? Como é que segmenta, como é que atinge determinado público-alvo. O que dava certo já não dá, as pessoas já estão... A gente está com um pouco de dificuldade para engajar as pessoas, seja lá no que for. É muita informação e, por conseguinte... O Orlan caiu. A Eliane está com a gente ainda, Eliane? Voltou, Orlan. Vamos lá. Opa, tô aqui, né? Isso, vamos lá. Tô no VUCA. Isso. Quer pegar o... Acho que o Orlan caiu. Eliane está com a gente ainda? Então, a gente vai continuando aqui o nosso papo. Só aqui para quem está no nosso chat, voltaram? Só lembrando aqui, quem está no nosso chat enviando sua pergunta ou opinião, concorre a um livro da ABC Books. A Kátia acabou de entrar também, a Júlia Militão, a Neuci. Voltamos com Orlan e Eliane. Vamos lá, Orlan. Cara, então eu estava falando o seguinte, que o mundo tá volátil, tá incerto, tá complexo e tá ambíguo. E o mais difícil talvez seja essa história do ambíguo. Aquilo que não parece fazer sentido, muitas vezes está fazendo sucesso. E a gente se perde no meio disso e a pergunta é, qual é o antídoto? Qual é o antídoto para tudo isso? O antídoto é a inovação, ou seja, a capacidade de se reinventar. Acho que nós tivemos de novo um probleminha com a internet do Orlan. Só a gente colocando aqui, o pessoal está fazendo algumas questões do que é inovação para vocês. Enquanto a gente retoma o contato com eles, problemas de internet, né, pessoal? O evento ao vivo é assim mesmo. O que isso mudou nessa parceria da Insane com a Giant? O que isso mudou dentro da Insane, Gu? Cara, acho que o principal é a simplificação, né? Porque quando a gente fala em inovação, o que
parece, né, o que todo mundo pensa num primeiro momento nossa, eu preciso de uma grande revolução tecnológica, preciso de um aplicativo, preciso de uma ideia de negócio totalmente nova. Não. Na verdade, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de você simplificar as ideias e você fazer o melhor para o seu público, vamos dizer assim. Fazer o melhor sobre aquele público que você quer impactar. Então, o que a Giant trouxe para a gente foi essa capacidade de simplificação dos nossos processos, simplificação da nossa capacidade de resolução. Isso é inovação. Até isso que eu ia falar, né? Inovação não é uma coisa, parece meio complexa, né? Exatamente. E não é simples. Parece que é sempre algo do futuro, algo totalmente tecnológico, que é difícil né? de Mas a gente está falando mais né? de mentalidade do que outra coisa. Voltamos com o Orlan e com a Eliane. Vamos lá, Orlan, retomando. Desculpa retomar, quebrou o raciocínio, mas a gente volta. Tava ali do mundo VUCA. É que de Brasília até aqui demora, né, o negócio. Vamos lá, Orlan. Caramba. Acho que eles caíram de novo. Deve ser um problema no sinal deles lá. Mas olha, até essa semana a gente acabou também passando aí por um problema nas principais operadoras aí de internet. Foi complicado aí na segunda-feira à noite. Sim. E foi um Sempre negócio tem complicado. Dificuldade, né? Mas a gente está com o pessoal aqui interagindo com a gente e muita gente colocando essa questão aqui do que é a parte de inovação. Uhum. Né? E até a Cíntia fala que inovar é fazer diferente de um jeito melhor. Vocês têm também sentido essa demanda por parte dos clientes de vocês, de buscar essa inovação e de repente fazer essa ponte trazendo esse parceiro de inovação para os clientes de vocês? Ah, sim, isso tem acontecido cada vez com uma frequência maior, eu diria, né? O cliente busca, além das soluções que uma agência pode oferecer, busca também algo sobre inovação, né? E como estava falando antes, muito ligado a soluções tecnológicas, mas não necessariamente esse é o caminho, né? Por exemplo, a gente inova encontrando um novo canal de vendas ou uma nova forma de comercializar um produto ou serviço para um cliente, por exemplo. Não precisa ser um app ou um serviço ou algo desenvolvido especificamente para tecnologicamente para aquilo, mas sim uma ideia que vai simplificar e alcançar o público do nosso cliente. Então, como a gente vai comercializar melhor um produto, ou apresentar melhor um produto ou um serviço? É a maneira de inovar. Assim, a inovação não é necessariamente disruptiva, não sempre. Ela pode ser incremental, que é aquilo que eu pego um ponto, né, e eu consigo melhorá-la para alcançar o público de uma maneira mais simples e ele consegue consumir ou consegue consumir minha marca de uma maneira mais fluida, entendeu? Essa é a questão da inovação que a gente tem que levar muito à frente, Mona. Entendi. Não, eu falo sobre isso porque de fato a gente vê uma procura por inovação e muitas vezes as empresas estão até perdidas por onde começar. Parece muito distante ou inatingível e até de você planificar qual que é o passo a passo de você fazer uma inovação, de começar a inovar dentro da sua empresa. Mas é justamente isso. Ninguém sabe, eu estou generalizando, obviamente, né? Mas a questão é essa, as pessoas não sabem direito, eu quero inovar. Ouve-se falar muito sobre isso, mas a aplicabilidade a aplicabilidade não ocorre. Como organizar isso dentro de uma estrutura, né, de uma empresa, né? Para fazer isso também, porque assim, inovar não é assim, né, você não está pensando, você tem que sair daquela mentalidade do certo ou errado. Quando você pensa em testar algo novo. Pode dar errado, mas assim, é um aprendizado que eu vou ter para no momento de maturidade fazer dar certo. Então assim, precisa coragem também. Todo mundo fala quero inovar, quero isso, quero aquilo, mas qual é a coragem que você tem de fazer algo, de não dar certo no começo e você fazer isso evoluir no futuro? O Orlan voltou. Olha lá. Orlan está de volta, tá ouvindo bem a gente, Orlan? Assim, doido, né? Tá dando uns probleminhas aí. Mas eu acho que é legal. problema de internet, viu? A gente essa semana que tá falando para eles aqui, na segunda-feira, a gente teve um problema geral em 2 operadoras aqui, mas geral no Brasil. E aí quase a gente não funcionava direito. Tamo de volta, Orlan. Vamos lá, passar a bola para você. Eu tava falando dessa parte aí do mundo VUCA, eu tava conversando aqui com os meninos, o quanto parece difícil para as empresas falar em inovação, né? Em colocar essa aplicabilidade de inovação. Mas vamos retomar e aí a gente volta aqui para as perguntas do pessoal. Tá bem. Cara, assim, vamos pro conceito, né? Cara, o que é inovação, né, meu? Inovação, tudo começa com uma ideia. Você tem uma ideia, as pessoas confundem, né? Ter ideia não é inovação. Ter ideia é só uma ideia, né? Ter ideia é ter uma ideia, legal. Só quando você coloca essa ideia em ação, você cria, você executa uma invenção. Pode ser um processo, um produto, né?
Mas você sai da ideia, vai para uma invenção, você põe isso na prática. E quando essa ideia impacta um mercado, impacta um segmento, aí você fez inovação. Então, inovação, conceitualmente, aqui no nosso universo corporativo, pode ser visto como quando a criatividade começa a emitir nota fiscal. Esse é um dos conceitos mais legais de inovação. Que assim, cara, a criatividade começou a emitir nota fiscal, aconteceu uma inovação. Ah, mas existe inovação sem ser com fim lucrativo? Também tem. Se você criou uma ideia, se você criou algo que impactou um segmento, isso é inovação. A gente gosta de dizer na Giant que inovação é quando acontece, ou seja, é quando você vê o resultado de um grupo, sei lá, um segmento de mercado e tudo mais. E aí você tem alguns tipos de inovação. O pessoal acha muitas vezes que inovar é você criar uma coisa maluca do zero. E não é de forma nenhuma, né? Na realidade, vamos pensar aqui no primeiro tipo de inovação, que é o mais básico, que é aquele negócio da inovação, cara, radical. A inovação radical é isso que o pessoal acha que toda inovação tem que ser radical. O que é uma inovação radical? Uma inovação radical é aquela que cria um mercado. Vamos pensar aqui no Steve Jobs quando criou o Macintosh. Ele criou um mercado de computadores pessoais que não existia. E isso é uma inovação radical. Por outro lado, existe uma inovação chamada disruptiva, que é onde você altera o jeito de um mercado. Vamos pegar, por exemplo, a Netflix. Você tinha lá o mercado de filmes, como comentou a Helena agora há pouco, a Netflix veio e mudou esse mercado completamente, né? Então você criou uma inovação disruptiva, você pegou e alterou o jeito que as pessoas consomem um produto em um determinado mercado pré-existente. E a mais legal, talvez, ou a mais fácil e que todo mundo ignora, é a inovação incremental. O que é isso? Cara, você pegar algo que já existe, você já faz, e você fazer um pouco melhor. Só que na hora que você faz isso um pouco melhor, você impacta, você muda algum processo, alguma forma de entregar um produto. Vamos pegar aí cara, tudo bem que a gente vai pegar um exemplo meio assim, mas pensa no caso Nubank. O Nubank, o que o Nubank fez? O Nubank melhorou uma coisa que já existia. Você já tinha um mercado, você já tinha lá, né, uma coisa muito bem segmentada, e o Nubank apareceu e mudou completamente aquele mercado, mas ele não mexeu básico. Então, ali é uma inovação que a gente pode chamar de inovação incremental. Embora alguns chamem de inovação disruptiva também. Eu acredito que ainda não, porque a gente não mudou esse mercado bancário ainda, né? A gente ainda tem aquela história do cartão de crédito, do jeito que todo mundo aí conhece. Então, vamos lá. Aí vem a grande pergunta, né? Por que é difícil inovar nas empresas, né, cara? Essa é a pergunta de $1 milhão. Alguns anos atrás, eu tive no universo de startups, né? Eu tive uma startup alguns anos atrás. Eu criei um produto que certamente vocês já ouviram falar, que foi a primeira tornozeleira para presidiários do Brasil. A gente já tinha aí soluções, né, de fora e tal, e a gente, amigo de faculdade mesmo, aquela coisa, ex-colegas de faculdade, falou, cara, a gente foi contratado para dar uma consultoria num projeto, falou, cara, por que a gente não faz uma tornozeleira, né? Coisa louca, né? Sentamos num café e decidimos fazer uma tornozeleira para preso, olha que loucura. E aí isso virou uma startup, né? A gente trouxe investidores para o projeto, né? E foi muito doido porque eu lembro de uma cena icônica que a gente estava aqui em Brasília, num lugar chamado Águas Claras, que ainda estava em obra na época, estava uma cidade nova, um bairro novo. E aí o investidor falou assim, mas esse negócio vai funcionar? E aí, cara, coisa de menino, né? Coisa de gente jovem demais, né? A gente olhou para ele e falou assim, cara, se eu não te entregar um produto em 45 dias funcionando, eu te devolvo toda a grana. Eu vou repetir. Se eu não te entregar um produto funcionando em 45 dias, eu te devolvo toda a grana. E o que aconteceu basicamente foi o seguinte. Ele falou, tá bom, anota aí o número da conta da empresa num guardanapo, porque a gente estava num boteco lá, tal, num bar assim e tudo mais. E eu lembro que no dia seguinte, eu estava lá na UNB, aqui na UNB em Brasília, estava lá no mestrado, né, naquela aula enfadonha lá no mestrado, e aí chegou uma mensagem do meu sócio. Caiu R$600 mil na conta. Larga tudo que você está fazendo e vem para cá. Gente, aliás, essa história da tornozeleira eletrônica do Orlan vale uma conversa só sobre isso. É cada coisa assim. Essa história é sensacional. Eu falei, ele tem uma palestra para falar disso, que ele fala só sobre essa história de como começou, dos contratempos, das exigências que é assim, barato. Mas esse é um assunto para outra conversa.
E aí, cara, isso virou uma startup, a gente criou esse produto, entregamos em 38 dias, né, a primeira versão. Homologamos a Anatel, virou uma empresa, enfim, teve investidores, outros investidores. E aí a gente passou pelo processo que a gente chama de exit, né? De aquela história de você deixar a startup, você vende a startup para um grupo e tal, que foi o que aconteceu comigo. Então esse processo todo me ensinou muita coisa, cara. Que assim, esse cara especificamente, ele teve coragem, né? Porque quando a gente pensa numa empresa tradicional, você tem normalmente um diretor, o cara da caneta, né? O cara da caneta. Aí o cara da caneta, ele tem lá um budget. Ele fala assim, pô, eu tenho aqui, sei lá, X mil reais para gastar com isso. Esse mês agora mesmo, a gente teve contato com uma empresa, né, que eu não vou revelar, mas uma empresa grande, uma empresa com 30 anos de mercado, que estava criando uma solução nova. E eles contataram a gente, tá, olha, então a gente está criando uma solução nova, então precisando de ajuda e tal. E aí a gente sentou, né, na reunião para definir o escopo do projeto, aquela coisa toda. Cara, o cara da caneta, ele suava, assim, suava em bicas. Ele falava assim, não, mas vai ter que fazer isso aí mesmo. A gente vai ter que, como é que é? Vai ter que contratar isso aí. Pô, a gente vai ter que fazer tal coisa. Então, você fica assim, cara, é aquele negócio. Por que que é tão difícil inovar nas empresas? Porque tem um cara da caneta que ele não tem, na verdade, liberdade para usar essa caneta, entende? Então, existe um medo inerente ao processo de você dar uma canetada e autorizar um gasto de 200 mil reais. Você dá uma canetada e autorizar um gasto de, sei lá, de 500 mil reais. Na época da tornozeleira, para vocês terem ideia, era tão corrido que às vezes a gente precisava de um chip, um circuito integrado pequenininho, um negócio que custava $1,50. Cara, o investidor só deixou uma instrução. Eu preciso que esteja pronto em tal época, a gente vai participar de uma licitação e não tem limite. Não tem limite. Eu preciso que esteja pronto. A gente chegou ao absurdo, de mandar um cara nos Estados Unidos trazer um chip de $1,50. O cara foi num dia e voltou no outro, né? Trazer um chip de $1,50. Então, são essas coisas malucas, claro que isso não é o mundo real, a gente não consegue aplicar isso na prática, mas o frigir dos ovos é o seguinte: não tem jeito de você inovar achando que você está pisando num terreno seguro. Não tem jeito, não tem jeito. Quando você testa um novo processo, sei lá, eu abri uma cafeteria. Aí o cara do outro lado da rua abre um Starbucks, pronto, quebrou minha cafeteria. Eu falo, cara, como é que eu vou fazer para concorrer com esses caras? Não tem jeito de você inovar, não tem jeito, cara. Para fazer omelete tem que quebrar os ovos. Isso é uma coisa extremamente difícil, que a gente briga muito na Giant com as empresas grandes, com grandes empresas, por conta da cultura. É cultura, não tem jeito. A cultura da inovação, ela é uma coisa que destrava, é uma coisa que abre as portas. E sim, aí você fala, bom, mas como é que faz então? Aí começa um processo de, vamos chamar de evangelização, né, da inovação. Você começa a desbloquear a capacidade criativa dos times de dentro para fora. Você começa a trazer o poder da inovação de fora para dentro, que é o que a gente chama de inovação aberta. E aí os gestores, os caras das canetas, começam a entender que isso é sim factível. Não é chute, não é... Cara, não é assim, veio o que acontece. Não, Não é existe queimar processo. dinheiro, não é queimar dinheiro, né? Não. Não é queimar dinheiro, Existe, não é uma coisa. Não é um risco sem planejamento, é um risco planejado. existe um jeito. Existe um jeito de você colocar recurso numa esteira para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, cara, pô, legal. Existe um jeito, existe, gente. Existe um jeito. Não é só metodológico, não é só experimental, não é só. Cara, por que que as startups fazem do jeito que elas fazem? Uma startup, dois guris ali na garagem, senta, faz um projeto milionário, gigante e tal. Ou uma empresa grande lança um produto novo, um processo novo, e de repente lá na ponta você fala assim, cara, deu certo. Por que que dá certo? Tem um jeito de você minimizar os riscos. Tem uma forma de você combinar a cultura atual da empresa com essa mentalidade de inovação. E é isso que a Giant faz. É isso que a gente briga todo santo dia para Todo fazer dia. acontecer. E é Orlan, deixa eu só difícil, cara. comentar aqui. Deixa eu só comentar da pesquisa da Jennifer Miller, que é uma pesquisadora, e ela fez A pergunta é: por que é que as empresas não inovam? Por que elas têm uma dificuldade muito grande de inovar? E nessa pesquisa dela, que ela fez várias empresas, ela percebeu o seguinte, que não é por falta de novas ideias. Existem ideias que são extremamente... Assim, a probabilidade de dar certo é muito grande.
Mas a liderança trava, falta cultura, falta exatamente o que o Orlando comentou, falta uma coragem dessa liderança de dizer a gente tem que arriscar. Porque as pessoas têm uma falsa impressão de que quando você arrisca para inovar, você está entrando num terreno pantanoso, sombrio, que você não sabe onde vai dar. E não é, existe um processo certo, existe uma maneira certa até de trabalhar dentro dessa empresa com esses times de criação. O que são essas ideias? Por que essas ideias surgiram? Como é que essas ideias vão se refinar? Quais ideias vão ser elencadas ou não? E o que a gente faz com essas ideias? Quanto elas vão custar? Então, você consegue fazer um roadmap aí de planejamento onde você pode trazer uma certa segurança. É um risco? Sim, mas é um risco calculado. Você sabe que se perder, você vai perder X. Né? Mas você pode pivotar e no meio desse processo você ainda criar uma nova coisa e aproveitar parte desse processo que você arriscou. Então, só resumindo, existem pesquisas já em empresas mostrando que realmente a dificuldade, o Orlando pode até comentar a história da Kodak, que foi uma delas, a IBM também, que perdeu aí o barco do primeiro PC. Então, assim, essas coisas acontecem de fato com todo mundo. Não é uma coisa pontual, não é problema seu, meu, é um problema de todos. E é uma briga que a gente tem, é uma bandeira que a gente leva, e a gente sabe que existe solução para isso. E para concluir, pessoal, é assim, se você não fizer, alguém vai fazer. Eliane comentou agora o caso da Kodak. Todo mundo sabe da história da Kodak e tal, né? Aquela coisa. O que nem todo mundo sabe é que a Kodak é uma empresa que foi fundada antes da abolição da escravatura no Brasil. Veja bem, uma empresa fundada antes da abolição da escravatura no Brasil foi à bancarrota em 4 anos, depois que um cara chamado Steve Jobs lançou um produto chamado iPhone. 2007, chegou o primeiro iPhone, 4 anos depois, a Kodak explodiu. Então, se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não fizer aquela mudança no processo lá de atender o seu cliente, porque no final das contas, qual é o objetivo da inovação? É você, de muitas formas, trazer aquilo que todo cliente adora em qualquer segmento, cara. Entregar um produto de qualidade, entregar um produto que seja cômodo para ele e, mais importante, que para ele seja uma coisa transparente, seja uma coisa natural. Ele não tenha que preencher formulários para acessar esse novo processo que você criou. Então, assim, cara, a inovação ela não é uma coisa tecnológica só. Ela não é uma coisa cara sempre, ela não é uma coisa maluca sempre, do tipo, tem que criar uma coisa nova e tudo mais. Tudo começa com uma ideia. Só que essa ideia, ela é muito frágil, é como um bebê, meu. Você tem que cuidar dessa ideia, ter um jeito certo de você incubar essa ideia, testar essa ideia, ainda sem gastar muito. Tem métodos, milhões de métodos de você criar MVPs, que são produtos funcionais para teste, segmentar, etc. Para finalmente você falar, cara, esse negócio está pronto para eu levar para o mercado e ver se isso vira uma inovação. E normalmente vira. Porque as inovações incrementais, ou seja, melhorar alguma coisa que você já faz, são as que mais têm probabilidade de sucesso. Orlando e Eliane, é isso? Podemos passar aqui para as perguntas e colocações do pessoal. Primeiro aqui, agradecer a todo mundo que está participando. Eu vou colocar aqui alguns comentários aqui do pessoal. Começar aqui pelo comentário da Kátia, que ela coloca um comentário aqui muito interessante, que ela diz o seguinte: a função do ChatGPT como copiloto já existe há mais de 10 anos. A Kátia também faz parte da nossa comunidade e ela ainda complementa. E agora a Microsoft está liberando essa função com auxílio do ChatGPT. A Cíntia coloca aqui uma coisa também muito legal, que ela diz: inovar é fazer diferente de um jeito melhor. Eu vou colocar aí para... É isso mesmo, Eliane? Inovar é fazer diferente de um jeito melhor? É isso mesmo. Inovar é fazer diferente. Você falou perfeito. Simplificando é a frase perfeita. É fazer diferente de um jeito que as pessoas abracem essa ideia e levem para a vida delas. Um jeito melhor, né? É isso mesmo. Muito bem. A Tatiana Gambá, ela faz aqui uma pergunta: como mudar a mentalidade da liderança, o dono da caneta, em grandes empresas? Quem manda aprender, quem manda soltar, né, Tatiana? Como é que muda essa mentalidade? Não só em grandes, né? Em pequenas e médias também. Eu acho que essa mentalidade, bem, né? Ela é um desafio, né, Orlando?
Eu acho que Eliane, responde essa aí. Fala aí, Eli. Eu acho que isso a gente busca a gente fala que tudo na vida parte de conhecimento, né, Tatiana? A gente tem que eu gosto muito da expressão lifelong learning, né? Não dá mais para a gente parar de aprender o tempo inteiro, né? E a única maneira da gente mudar essa mentalidade desse dono da caneta é levando o treinamento. E assim, por mais que pareça estranho, nessas grandes empresas, nem sempre o dono da caneta sabe o que está acontecendo no mundo como um todo, viu? Às vezes ele está lá fechado naquele dia a dia da empresa e de ter que resolver processos internos e ele perde um pouco esse contato. Ou se ele tem esse contato, não é muito a praia dele, não é a vida dele que está ali envolvida nesse processo, né? Ele se sente meio à parte deste mundo externo. Então, eu acho que isso chama-se treinamento. A única maneira de mudar a mentalidade desse dono da caneta é levando ele para conhecer esses riscos, né, que o mundo traz para empresas que não percebem que o dono da caneta tem que estar abrindo um pouco a mentalidade agora. Eliane, vou aproveitar aqui, até o Gu e o Jason aqui, a gente está falando, né, de educação e cultura. E a gente fixou aqui no comentário uma palestra que vocês vão promover. Queria que vocês falassem sobre isso, porque legal. É uma forma de levar o dono da caneta para a palestra, né? Boa. Tem um ponto interessante dessa nossa construção com a Giant, né, entre Insanigax e Giant, que a gente fala sobre essa mentalidade de inovação como algo que é uma simplificação, como foi falado aqui, né? E quando a gente fala de inovação, ela não é única e exclusivamente para as empresas, para as grandes empresas. Você pode aplicar essa metodologia, você pode criar essa mentalidade na sua vida, né? Para quê? Para crescer dentro do mercado de trabalho, crescer dentro da sua empresa, fazer o seu negócio evoluir. Então, tudo, Bona, quando a gente fala de inovação, igual a gente já falou outras vezes aqui, inovação acaba sendo muito ligada à tecnologia. Não, a tecnologia é uma forma, é um canal para você inovar. Né? Vale lembrar que lá pelos anos de 1400 e alguma coisa, Gutenberg criou as prensas de Gutenberg e revolucionou a forma como a gente... Era uma inovação. Sem dúvida. Né? Então, assim, naquela época era a forma de aplicar a inovação da tecnologia na época. Então, assim, só que Gu, até mudar o sabor de uma pizza dentro da sua empresa e a maneira como você atende isso é uma inovação. Isso vai trazer aumento de mercado. Isso vai trazer uma maneira diferente, né? Isso. E antes de você aplicar, né, você tem um ponto anterior, né, ali. O que é o anterior? É o questionamento. A inovação, ela parte de um questionamento. Nasce daí, né? A gente fala muito lá na agência que assim, a certeza ela trava e ela bloqueia. E o questionamento, ele gera esse movimento, né? Então, a partir do momento que você se questiona, você questiona a operação que você está inserida, o mercado que você está inserido, é uma porta de entrada para você conseguir inovar, para você conseguir ter uma ideia. E aí, a partir deste momento, se você é uma liderança, você tem que ter ali coragem, entender que não é um erro se der errado, é um aprendizado, né? Porque tem várias outras questões que vão influenciar no o que está dando certo ou o que não está dando certo. E se você é um profissional e quer fazer aí a liderança, né? A pessoa da caneta acreditar, você, com essa mentalidade inovativa, você pode criar meios, né, de mostrar para a liderança que existe um caminho de você fazer algo melhor, mais simples, impactar o seu público e fazer o seu processo melhorar, o seu serviço, o seu produto ser vendido da melhor forma, o seu cliente olhar para a sua marca da melhor maneira. Então, assim, essa palestra, ela é para isso, é a mentalidade inovativa aplicada para você que quer... tem a palavra da moda, que é o destravar, né? Que é o destravar alguma coisa. Mas é você entender que você não precisa... um pensamento complexo, muitas vezes, ele não te ajuda em nada. Você precisa simplificar a sua cabeça, simplificar. E o Orlan e a Eliane são mestres nisso, né? Em mostrar, em dar e fazer esse destravamento, vamos dizer assim, né? E mostrar quais são os caminhos simples para você encontrar saídas simples que vão inovar dentro da sua vida, acima de tudo, da sua vida, para fazer a sua evolução dentro da sua empresa, se você é o gestor, dentro da empresa que você atua, se você é o funcionário, faz parte de um time, e crescer, absolutamente crescer dentro do seu, mudar o seu status quo. A gente deixou fixado no chat o acesso para a palestra, para a LP da palestra, também está na descrição
do nosso vídeo e a gente vai colocar na tela aqui rapidinho, aqui o Vi vai passar pra gente também, para você ver aqui o site lá, a LP, para você poder legal. saber mais sobre essa palestra que é muito bacana, já fica o convite aí para vocês. Então o Vi vai colocar na tela o site, lembrando então, como eu disse, está fixado no comentário do chat e também na descrição do vídeo. Coloca pra gente então, Vi, o site aí da palestra, vai ser dia 21 de agosto. Tá é aí. Isso? A gente não tinha visto aqui. Tem um QR Code, né? Na apresentação também tem um ele QR colocou Code aqui com você... o GC. Na verdade, ele colocou o GC. Tem um, eu ia falar pra você tentar entrar, Vi, mesmo. Colocar aqui a imagem. Tem um slide com QR Code também, caso as pessoas queiram, né, para acessar. É importante lembrar, uma palestra gratuita, né? Que vai ser online, que é pra gente conseguir abranger aí o maior número de pessoas, né? Inicialmente. E iniciar em um processo da gente conseguir levar esse conteúdo à frente. Agora sim, ó. Aí agora tá na tela aí pra gente ver. 21 de agosto, às 7h30. Então, como a mentalidade inovativa transforma a sua carreira, né? O Orlan que vai apresentar, olha lá a fotinho dele. Aí, ó. Como a Eliane fala, a fotinho que ele tá mais amigável. Sem a barba cerrada e com o cavanhaque. Então, tá aí na tela para o pessoal poder... Agora, voltando aqui, pessoal, a gente tem ainda mais aqui alguns comentários importantes. Só colocar aqui o Kevlin, ele coloca aqui, ó, webinar sensacional, vocês dominam demais o assunto, parabéns. E a Tatiana aqui, ela faz também, aqui ela agradece a resposta e ela coloca, tirar todos do conforto. É por aí? Querer sair da zona de conforto mesmo, Eliane Orlan? Cara, pior que é. Tirar do conforto. É tirar do conforto. E como o Gu comentou muito bem, é questionar. A gente está num momento, e assim, eu digo mundial, onde a gente tem que voltar a questionar. A inteligência artificial, ela veio trazer essa premissa de que agora a gente tem que se perguntar sempre se aquilo é real, se aquilo é verdade, aonde nós estamos, para onde nós vamos, o que podemos fazer, né? Estamos numa era de confronto, questionamento. Se a gente quiser sair na frente, né? Tem as pessoas, como diz Orlan, como é que é a sua frase, Orlan? Que quem passa fica olhando, os outros fazem. Como é que é essa frase aí que eu adoro? Porque na verdade é o seguinte, né? Ou você participa da transformação para o futuro, ou você, né, fica vendo acontecer, né, cara? Só tem esses dois tipos, não tem como ser diferente. Não tem outra. E o mais difícil na realidade, quando a gente conversa muito, né, com o pessoal de empresas, cara, é que todo mundo quer participar da transformação. Todo mundo quer estar dentro ali desse bondinho aí que está indo em direção ao futuro. Só que, como é que tu faz isso no dia a dia? Essa é a grande questão. Você está ali cuidando das suas coisas, cuidando da tua empresa. Como é que você faz isso no dia a dia? E a gente vem muito para ajudar nesse aspecto. Porque até para ter ideias, você fala, mas eu não sou uma pessoa criativa, como é que eu tenho ideias? Cara, tem método para tudo na vida. A gente acha que não, mas tem método para tudo na vida, sabe? Alguém, em algum momento, sistematizou esse conhecimento. Existe metodologia para criar novas ideias, existe metodologia para testar novas ideias, existe metodologia para você colocar isso dentro do seu processo e, no final, criar a tal da inovação. Deixa eu só fazer um comentário. Pode falar, Eli, pode falar. Pode falar. Não, o que eu acho que é interessante... A gente tem um delay, né? Vai, Eli, vamos lá. Pode ir, Eli. Só para comentar, né, que assim, e o importante é essa mentalidade. Porque quando você começa a aprender a ter uma mentalidade para a inovação, você muda a maneira como você olha o mundo. Seja no lado pessoal, seja no lado profissional. Você começa a entender que nem tudo é tão complicado e que você tem todas as ferramentas para transformar não só a sua vida, mas sua vida profissional também. Está tudo aí dentro de você. Basta conhecimento, metodologia e a gente está aqui para isso. É o que eu ia dizer e complementa aí um pouco do que vocês estão falando, que eu acho que o que é interessante, inclusive onde a gente se encaixa aqui o link de Insanigax com Giant, né, que eu acho que é bastante pertinente. Nós do universo da propaganda, publicidade, comunicação, enfim, e a gente até fala bastante para um público desse no nosso dia a dia, a gente exercita essa ideia de criar, de questionar, de pensar em mudança, em algo diferente o tempo todo. Está dentro do nosso
desde perfil pessoal, que é o que leva o profissional a seguir esse tipo de área, até no universo das agências, por exemplo, ou empresas de comunicação de um modo geral, quem lida com criatividade, né? E a inovação e essa mentalidade, como eles estão dizendo, e o que a Giant traz aí, e aonde a gente linka isso tudo conosco, levar isso para as demais pessoas, né? E o momento, dá para dizer assim, sempre é um momento favorável, né? Sempre está acontecendo, mas isso, nesse momento, é uma ebulição, né? Fora do que já houve qualquer outro momento contemporâneo, eu diria, né? Então, essa união, vamos dizer assim, de mentalidades e práticas, né, faz muito sentido, e por isso que a gente acha que é tão importante levar para outras pessoas, para outras áreas, né? É algo que isso tem acontecido de uma maneira muito importante na vida das pessoas, como o Gu falou, crescer profissionalmente, crescer não só o seu negócio, mas crescer pessoalmente, né? Quando a gente fala de mentalidade, é um pouco disso também, né? Uma coisa que vocês falaram que eu achei muito legal, até porque, para quem não sabe também, esse webinar vai estar na Vesa TV, que é o nosso canal aí de negócios voltado para o empreendedor, para o empresário. E eu gostei quando a Eliane falou de que mudar o sabor de uma pizza pode ser inovação. A pizza era redonda, alguém teve a ideia de fazer a pizza quadrada em algum momento e virou uma febre comer a pizza quadrada. Perfeito. Né? E quando a gente fala disso, e eu gostei muito dessa fala do Orlan, que trazer isso para o mundo real, para as pequenas empresas. Hoje a tecnologia democratizou muita coisa, ajudou a ter muito acesso, mas necessariamente em alguns segmentos não precisa nem envolver um software ou tecnologia, é o pensamento, né? E eu acho que vai muito isso, até era essa minha pergunta, em cima até vou colocar aqui, a Raíssa colocou aqui um comentário sobre a palestra, que é a mudança de pensamento, do tal, o mastermind, né? O mudar o mindset, isso, né? Eu vou até colocar aqui... o mindset, né? Mudar o mindset. Até a Raíssa coloca aqui que a palestra vai ser bem legal para quem quer ser um agente inovador de verdade, empreendendo com inovação no ambiente de trabalho. Então, aqui a Raíssa colocando esses comentários que eu acho que é importante. Quer dizer, a palestra não é simplesmente aí para, né, falar de tecnologia e inovação, mas o pensamento, exato, o comportamento de inovação. E, Orlan e Eliane, vocês concordam com isso? Que assim, primeiro uma mudança de mentalidade do gestor, por exemplo, para iniciar esse processo dentro da empresa? Sim, com certeza. No final das contas, você é aquela história o pessoal chama hoje de intraempreendedorismo, né? Você está vendendo uma ideia para o seu diretor, você está vendendo uma ideia para o cara da caneta lá, como eu comentei. E como a Eliane comentou, cara, é difícil você vender um negócio para um cara que não sabe o que você está falando, né? Tipo assim, olha, a gente vai criar uma coisa nova aqui e tal, mas o cara não sabe o que está falando. Então, acho que, antes de tudo, a palavra de ordem, cara, é educar esse pessoal. A gente tem que... Esse é o trabalho que a gente faz. A gente vai lá educar esse pessoal, falar sobre isso, falar que existe. Eu não estou falando de Uber, de Apple, estou falando de dia a dia, estou falando da pizza quadrada, estou falando do cafezinho da esquina, estou falando do cara, que mudou um processo e mudou tudo na empresa dele, se destacou no mercado. Porque, no final das contas, essa tal de cultura de inovação, cara, é a coisa mais difícil da face da Terra. Por outro lado, quando você consegue vencer essa barreira, aí essa coisa, ela contagia. Aí todo mundo começa a ter essa mentalidade inovativa e aí a empresa vai, cara. É fantástico o processo. O principal desafio que vocês têm encontrado com os clientes de vocês, tanto na Giant quanto na Insane, tirando a parte da cultura, do pensamento, né? Mudou o pensamento, decidir inovar. A gente falou aqui de sair da zona de conforto, mas também em algumas empresas mudar aquilo que já vinha dando certo há 50 anos, né? Sempre, né? Olha, eu já tô fazendo certo há 50, por que eu tenho que mudar agora? E você vai mexer ali numa coisinha que ele vai falar assim, poxa, eu vou ficar incomodado. Aí a gente fala, a Kodak deu certo há 100. Há 100 anos. Não, porque a gente sabe, tem um cliente aí comum que, né? Eu vendo isso há tanto tempo e é assim que funciona. E sempre deu certo. A gente escuta isso toda vocês hora. são os doidos aqui que querem fazer Quer mudar. E é o que a gente fala, eu já cheguei a falar isso em reunião, tudo.
o que você disse, aí vem os doidos pra falar algo, né? Não só, e você contratou os doidos pra falar isso, né? Senão se você já não sentisse que ia precisar mudar alguma coisa, você não ia nem chamar a gente, né? E assim, a sociedade mudou, as pessoas mudaram. E elas vão mudando cada vez mais rápido daqui pra frente, não, né? De um tempo pra trás até hoje e pra frente, elas estão mudando cada vez mais rápido, porque a gente vive um momento onde a gente é hiperconectado, hiper impactado, e a gente precisa de um momento de fazer essa curadoria, né? E de chamar a pessoa, entender qual a parte da jornada da compra que ela se faz presente pra minha marca e onde eu posso impactá-la da melhor maneira possível. Não, eu tô falando isso porque, Orlan e Eliane, não sei se vocês concordam. Às vezes você tem, principalmente em empresa familiar, os filhos que vêm com essa mentalidade de inovação, querem trazer isso para dentro da companhia, e o pai, que ainda de repente está ali como gestor principal, fala, peraí, vocês estão querendo mudar muita coisa de uma vez. Já passou por isso, não, Eliane? Demais, isso acontece muito. Quase que diariamente. Não, é isso. Eu falo assim, eu tive isso na minha família. Meu pai tinha um hotel há muitos anos atrás e ele tinha aquela coisa quadrada e a gente chegou lá querendo revolucionar tudo. E ele, não, mas tá dando tudo certo, mas graças a Deus a gente conseguiu convencê-lo e a gente conseguiu ter êxito aí nessa mudança. Mas isso é uma coisa muito comum. E talvez o grande entrave seja esse, nas empresas familiares, mas nem só nas empresas familiares, não. Nas grandes empresas, onde existem líderes que já têm uma idade um pouco mais avançada e onde eles têm já um histórico. Porque assim, gente, vamos pensar, né? Quando eu falo no meu pai com 80 anos, ele viu, não tinha nem televisão, né? Era rádio na casa dele. Aí ele vê, de repente, a SpaceX aí fazendo um foguete da ré, né? Então, assim, claro que é um processo... complicado destravar isso, mas é possível. É possível a gente fazer. E outra, não é uma coisa ruim, né? Isso é que é importante. As pessoas associam muito as mudanças a coisas ruins. Tipo, estava tudo tão bom. Não, gente. E é inevitável. E por ser inevitável, vamos pegar o que existe de melhor disso tudo, né? E esse é o motivo da gente estar aqui conversando sobre tudo isso. Perfeito. Então é possível, a gente tem que destravar isso tudo mesmo, porque o mundo está caminhando rápido e a gente tem que agarrar nesse foguete aí e voar junto, né? E por quê? Por que as disrupções demoravam tanto, né, cara? Para pensar? Por que demorava tanto chegar uma coisa nova? Aquele dilema que durava 30 anos para uma mudança tão grande, né? Por que era assim, né, cara? Porque era geracional, tipo assim, era uma geração. 60 anos para mudar alguma coisa. Há algum tempo atrás, teve um cara chamado Kondratiev, que é um russo, que ele estava convencido que o capitalismo ia acabar. E ele começou a mapear nas revoluções tecnológicas, lá desde 1900 e tal. E você vê claramente no gráfico dele, assim, a cada 60 anos, uma revolução. Aí você fala assim, por que 60 anos, né? O mundo estava entrando em colapso, aí veio, sei lá, a Revolução Industrial, aí veio a Revolução, não sei de quê, a questão da energia elétrica, veio papapá. Sempre veio uma revolução tecnológica. Porque, o cara tá lá, atrás de uma mesa de madeira, com a secretária na porta, né? Naquele negócio, num escritório de 30 metros quadrados. Aí um belo dia você chega pra ele e fala assim, agora todo mundo vai para um coworking. Trabalhar num lugar sem parede, um olhando pra cara do outro. Você acha que o cara vai topar um negócio dele? Não vai. Então era um negócio geracional. Demorava 60 anos, porque o cara ia, a geração nova chegava, e era assim que as coisas eram. Só que hoje, a gente não tá falando de uma, né? A gente tá falando de 5, 6, 7, 10 revoluções tecnológicas ao mesmo tempo. Porque a inteligência artificial é só uma, né, E aí, pra onde é que vai? Eu vou dizer pra onde é que vai. Ou tu para e presta atenção no que está acontecendo, desenvolve a tal da visão exponencial, ou para você as coisas vão aparecer como de milagre. Vão começar a surgir coisas do nada na sua vida. Você começa, nossa, apareceu uma novidade. Não é que apareceu, essa novidade já está aí, já está aí há um tempão. Só que você ainda não desenvolveu essa visão exponencial. Você ainda não tem essa mentalidade da inovação para dentro e para fora também. Legal, a Tatiana aqui, Gambá, vou colocar aqui, ela coloca assim, é um conflito diário mudar algo que aparentemente está dando certo há 90 anos. Essa daí tá difícil, esse desafio, Tatiana, tá difícil aí, hein? Eu acho que a Tatiana deve estar passando por algum... Vamos assistir a palestra aí com a gente. Lembrando, tá aí nos comentários fixados, a palestra que vai acontecer no dia 21 de agosto, promovido pela Insanigax.
junto com a Giant, vale a pena você conferir. A gente também deve divulgar aí ao longo dos canais aí da BCCom, em breve também, a palestra. Meus amigos, a gente ainda tem um tempinho aqui, eu queria só complementar com a informação, com mais essa pergunta. Essa cultura de inovação, quando a gente fala dessa cultura de inovação, obviamente inovação está em todos os mercados. Hoje, eu fico pensando assim, as empresas têm uma ansiedade, não sei se essa é a palavra, de tentar absorver tudo o que está acontecendo no mundo, né? E será que de fato a gente precisa absorver tudo? Né? Quer dizer, eu tenho que usar o ChatGPT, o Midjourney, eu preciso usar tudo na minha companhia. Como ponderar isso? Porque por um outro lado você tem aquela pessoa que é aficionada por tecnologia e que ela acha que tem que estar tudo na companhia dela no dia seguinte. Também né? tem isso, e também não é bem assim, é né? É verdade. Desculpa. Não, pode ir. É que o Bona falando isso me lembrou de uma coisa quando o Orlan e a Eli, eles comentam sobre metaverso, por exemplo, né? Que surgiu, foi um boom aí, muitas empresas foram atrás disso e altos investimentos, enfim, e ele deu uma adormecida aí nos últimos tempos, né? Pelo menos para o nosso ponto de vista. E foi uma coisa meio efêmera, eu muito peguei rápido, leve né? aqui, Muito né? rápido. De repente, um dia... Efêmero total. Na verdade, assim, depois que anunciaram o ChatGPT, no dia seguinte ninguém falava de metaverso. Acabou, e até, derreteu. tipo, dezembro do ano passado, era Derreteu. metaverso. Eu tava vendo uma palestra da Marta Gabriel ano passado, e ela falava, gente, vocês não falando de metaverso, mas, tipo, como se fosse a coisa mais inovadora neste momento. Aí ela pegou assim, virou um slide e falou, ó, Second Life. Não sei se vocês lembram disso, mas, tipo, sei lá, começo dos anos 2000, não vou lembrar agora. 2000, isso aí. Tipo, o embrião tava ali, as coisas, tipo, e não acabou, só foi evoluindo. Então, assim, para de achar que tudo é disruptivo, tudo eu preciso assimilar. E, na verdade, assim, você precisa assimilar aquilo que faz sentido para sua empresa, para você e para o seu público. Não adianta, assim, a gente vive um universo, assim, que, igual eu já falei, a gente é hiperconectado, a gente está hiper exposto. Então, assim, você tem que fazer uma curadoria daquilo que faz sentido para você. Não adianta você usar tudo. Você vai ter 50 mil ferramentas que você não sabe usar e só vai acabar... O que é para simplificar acaba complicando o seu processo, porque não faz sentido algum, no fim das contas, né? Justamente isso, Gu. A gente está atravessando, a gente chama de infodemia, né? Esse excesso de informação que chega o tempo todo pra gente. E se a gente não tiver realmente essa curadoria e entender aquilo que é importante, aquela síndrome do FOMO, né? Fear of Missing Out, lá que todo mundo comenta, que é aquela... Assim, eu passei por isso recentemente, a gente estuda muito sobre inteligência artificial e eu tenho vários grupos, assim, muito high level, assim, sobre inteligência artificial, e todo dia milhões de artigos chegando ali, e eu tava ficando realmente louca, porque eu tava lendo tudo o tempo inteiro, e eu tive que parar realmente, e me concentrar, e ver aonde eu ia, né, colocar o meu foco e a minha atenção, e isso é um desafio diário para todo mundo, né? A gente tem que ter essa consciência mesmo do que é importante pro meu negócio e para mim agora, né? Seria errado a gente falar, Orlan, que é necessário ter um planejamento de implementação de inovação? Porque aí você pode até colocar essas prioridades e saber o que você vai implementando, em quanto tempo, porque aquilo que você falou, às vezes tem determinadas inovações que você não precisa trazer para sua companhia, não faz sentido, porque quando a gente fala de implementar, é também mudança de cultura, em alguns casos é investimento, e não necessariamente, talvez ter um planejamento acompanhado por experts seja o ideal para sua companhia, não é? Sim, na verdade, assim, a gente tem que entender o seguinte, cara, quando a gente entra um pouco mais no tema aí, inovação lá no conceito mais sofisticado, digamos assim, né, mais adulto, né? Ela envolve o quê? É o casamento de oferta e demanda de qualquer coisa que impacta o mercado. Então, é aquele negócio, cara, não é uma coisa solta, é importante dizer. Inovação é um processo. Você coloca começo, meio e fim. Por quê? Porque como tudo em todas as empresas do planeta tem um custo, como tudo em todas as empresas do planeta tem um impacto positivo ou negativo, e como tudo em todas as empresas do planeta tem alguém da caneta. Então, assim, é um processo, é importante entender, é um processo. O que a gente faz exatamente, existe um planejamento de implantação de uma inovação, seja ela tecnológica,
Seja ela só de um processo, você está mudando algum processo dentro da empresa, seja ela uma coisa completamente radical que você quer testar. Mas o mais importante é um processo, não é uma coisa jogada, solta, de qualquer maneira. Então, sim, existe um planejamento de implantação da inovação. E é exatamente isso que você precisa, por isso que você precisa da ajuda de um especialista. Senão você fica batendo cabeça, isso é fato. Muito legal. Então, aí, por isso que reforço o convite da palestra aí do dia 21, que vai acontecer falando sobre isso. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso webinar. Vamos primeiro nos despedir dos nossos palestrantes. Boa. Orlan, Eliane, que show, obrigado, espero que vocês venham mais vezes, não apenas no webinar, mas em outros eventos da ABCcom e também aqui na programação da VESA TV, em outros programas, trazendo até um pouco mais essa cultura de inovação. Obrigado, viu? E parabéns aí pelo conteúdo, foi fantástico. Obrigada, Mona. A gente tem o maior prazer prazer de estar aqui. Agradecer ao Gu e ao G aí também, a você, Mona, pelo canal. Muito obrigado mesmo pela sua oportunidade. A gente ama falar de inovação, a gente ama mostrar para todo mundo que a gente ama conhecimento e a gente entende a necessidade de levar esse conhecimento para todo mundo. Então, conte conosco sempre que for possível, estaremos à disposição. Muito legal. Pessoal, obrigado de verdade. Muito legal, quero agradecer demais então aqui os palestrantes. Gu e G, muito legal, demos o recado, eu diria assim, né, de falar dessa questão do processo de inovação. Sem dúvida, sem dúvida. Fala mais um pouquinho sobre a palestra, então é aberto para todos, o pessoal vai poder se inscrever. Tá aí o link fixado nos comentários, depois a gente vai divulgar mais ainda no chat, né? Depois a gente vai continuar divulgando até o momento da palestra. Como a gente falou aqui algumas vezes, Bona, para quem quer realmente evoluir de alguma maneira, seja dentro do mercado de trabalho onde está inserido, como um profissional ali, seja dentro da sua empresa, como você é um gestor, como usar essa mentalidade de inovação que a gente ficou aqui 1 hora falando, né, de que não é uma coisa complicada ser com algumas evoluções, com alguns pensamentos mais simplificados, você consegue trazer isso para sua vida, né? E ajudar a trazer essa mentalidade de uma maneira que ajude você a evoluir, né? A alcançar seus objetivos. Então, assim, a gente vive num universo onde você recebe muita informação, é impactado toda hora. Antigamente tinham que te ligar ou mandar um e-mail ou ir até a sua empresa para te achar. Hoje você é achado por vários canais, por vários momentos. Então, assim, isso faz com que as pessoas se confundam e faz com que elas também achem... Tem tanta informação que às vezes não conseguem entender qual é a melhor para fazer evoluir. Então, assim, essa palestra ela vem para esse momento, né? Para mostrar como simplificar as suas ações, como com atitudes simples você consegue ter essa mentalidade inovativa que vai te ajudar a evoluir. Muito legal. G, recado dado, inovação também até na área de live, né? Ah, sem dúvida, né? Não Muito, pode parar, né? Ainda mais uma coisa que é tão ativa, que lida com pessoas. A gente teve que passar por isso com os eventos digitais, né? Que tiveram que acontecer de uma forma rápida. Exatamente, né? Então tem que ter inovação, né? E tudo tem que ter, né? No live também, claro, né? Bom, a gente então tá chegando ao final do nosso webinar. O livro, eu vou presentear a Tatiana Gambá, que ela participou bastante. Tatiana, você ganhou o livro da ABC Books. Então, entre em contato aqui com a nossa equipe e manda o seu endereço completo para que a gente possa enviar o livro para você. Eu queria deixar aqui, pessoal, primeiro, né, o Instagram da ABCcom. Você ainda não segue a gente, segue lá. ABCcom_você. Manda direct, participa. E também vou deixar aqui o Instagram da VESA TV, que é o VESA TV BR, para você acompanhar toda a nossa programação, 24 horas, 7 dias na semana, com diversos programas voltados para a área de negócios, tá? E também o YouTube da VESA TV, que é o VESA TV Oficial. Legal? Meus amigos, para a gente finalizar, então, mais uma vez, sempre bacana a gente trazer esse conteúdo para a nossa comunidade. O pessoal aqui tá falando, a Tatiana gostou aqui do livro, a Cíntia também agradecendo, a Tereza Fernandes falando que foi muito inovador, parabéns a todos, muito obrigado a todos que participaram pelo chat. Que legal. Obrigado, meus amigos, estaremos de volta em breve, trazendo mais conteúdos, sempre, né? E tem novidades, né, G, também? Tem novidades, em breve. Opa. O G é nossa estrela, né, cara? G é nossa estrela, nossa estrela.
Eu quero agradecer demais vocês pela presença e sempre portas abertas aqui da nossa comunidade, não apenas da ABSecom, mas agora também na VESA TV. Né? Então você que também vai poder assistir pelo YouTube da VESA TV, pelo YouTube da ABSecom, esse webinar, caso você tenha perdido, mas também na programação da VESA TV. Obrigado, viu? A gente agradece esse momento, esse espaço, que é sempre importante para o nosso mercado, para as agências. A ABSecom fazendo o seu papel e fazendo o nosso mercado evoluir. Valeu, Bonar. Obrigado, Bona. Obrigado a todo mundo que participou aí, que a audiência muito boa, né? Galera, maravilhosa oportunidade aí pra gente transferir conhecimento, informação. Adorei. Muito bom. Sempre teve no nosso DNA, né? Quando a gente desde lá de trás. Ei, cadê a revista? Cadê a revistinha lá do prêmio? Ia batendo na porta das agências. A gente é da época que tudo era mato, meu filho. Respeita a nossa história. Era no papel, era no papel. Desde o comecinho mesmo, né? Respeita a nossa história, pelo amor de Deus, rapaz. Bom, eu quero agradecer você que acompanhou mais esse webinar, né? Esse é o nosso papel, trazer informação e conteúdo relevante para o mundo dos negócios, para você que é empreendedor, seja de qual área for, né? Continue acompanhando a programação da VESA TV. Durante todo o dia são vários conteúdos das mais diversas áreas de marketing, comunicação, empreendedorismo, inovação, sempre buscando ajudar o seu negócio a se transformar e a evoluir. Semana que vem a gente está de volta com mais um ABC Webinars aqui pela VESA TV, e se você perdeu ou quiser ver de novo, acesse o YouTube da ABSecom da VESA TV, que esse webinar estará lá, tá bom? Até semana que vem, pessoal!